Bom, você tá nesse canal por um motivo, né? Você deve gostar dessa área de hardware hacking. Muitas vezes eu converso com o pessoal e eles me dizem assim: Júlio, eu gosto muito da área, só que eu não sei por onde começar. Por onde eu deveria começar? É algo muito pessoal, muito complicado de dizer. Todavia, eu acredito que talvez eu consiga dar um start para você. Talvez eu consiga te dar um caminho inicial. Claro que eu não vou te transformar no conhecedor supremo de hardware do dia para noite, mas eu acho que eu conseguiria acelerar o teu desenvolvimento em alguns meses ou anos, pelo menos no começo. Queria te tirar do básico ou do zero e te colocar ali num nível intermediário. Então, para isso, eu tenho um treinamento em hardware hacking que hoje em dia já atendeu uma série de alunos. Muitos dos alunos têm críticas extremamente positivas acerca dele e eu queria oferecer para você esse treinamento. O link do treinamento tá aí na descrição do vídeo. É só dar uma olhadinha, primeiro link da descrição, clica lá, dá uma olhada, baixa o e-book grátis e vamos começar logo esse vídeo. Qual que é o objetivo da pesquisa? Essa pesquisa aí é exploratória, como eu falei para vocês, então o objetivo dela é efetuar teste de segurança, especificamente no hardware. Eu não vou me ater muito a software nem a engenharia reversa. A ideia é mostrar o hardware, mostrar o que dá para fazer nessas point of sales, mais especificamente em máquinas de cartão. Mostrar se tem alguma vulnerabilidade no hardware, se tem alguma técnica de extração no hardware, se tem alguma técnica de comunicação no hardware. É isso que eu queria mostrar. Né? E se tem algum tipo de ataque também baseado em hardware que eu poderia fazer nessas máquinas, né? Levando em consideração que essas máquinas são PCI e PTS, né? São certificados pela PCI. Bom, devido ao tempo e também à superfície de ataque desse tipo de equipamento, porque é um embarcado que tem uma superfície de ataque gigantesca, né? Ele tem Bluetooth, ele tem Wi-Fi, ele tem 3G, né? Ele tem comunicação GSM, ele, enfim, tem memórias dentro, ele tem RFID, ele tem... Cara, tem tanta coisa, tem tantos microchips, né? Tem tantos microcontroladores e tem tantos circuitos integrados dentro que a superfície de ataque dele fica gigantesca. Então não dá para fazer tudo, né? Então, devido ao tempo e também à superfície de ataque do equipamento, nem todas as testes, nem todas as hipóteses que vão ser propostas por mim ao decorrer dessa palestra foram testadas, foram realizadas. Eu vou citar algumas coisas que eu gostaria de fazer e eu ainda não fiz, mas são apostas. Eu diria assim, olha, dá para apostar nisso, dá para tentar isso, porque talvez você recupere algo. Beleza. Acerca da dúvida e da hipótese, a minha primeira dúvida sobre máquinas de cartão de crédito foi justamente quando eu assisti uma matéria num jornal e essa matéria falava sobre um golpe em máquinas de cartão que alguns estelionatários, alguns bandidos, eles usavam aparelhos, eles trocavam aparelhos, né, máquinas de cartão de crédito por máquinas adulteradas para roubar senhas dos clientes. Isso me deixou muito perplexo, digamos assim, porque não é a coisa mais fácil do mundo você alterar firmware de uma máquina de cartão, pelo menos das que eu pesquisei, das que eu tenho aqui, não é assim a coisa mais simples do mundo a máquina de cartão efetuar transações. E pelo que dá para ver pela imagem, tem muitas máquinas de cartão de diferentes modelos aí, de diferentes fabricantes, então alterar firmware de máquinas diferentes e, enfim, não parece viável. Mas isso me despertou uma vontade de pesquisar sobre. Se era possível fazer o dump do firmware, o que precisava, como eu poderia fazer para alterar, ou se existe algum mecanismo que não deixa você alterar. E era isso que eu queria. Depois eu comecei a ir atrás de alguns manuais, por exemplo, os manuais da PCI, né? O PTS especificamente, que é o Pin Transaction Service, se não me engano. E ele fala bastante acerca de shimmers e de skimmers. E eu queria saber se ainda hoje era possível fazer esses skimmers, né, esses shimmers. Que skimmer é mais especificamente na época que você tinha cartões de tarja magnética, então você passava a tarja magnética e daí ele conseguia ler. E daí os shimmers são mais relacionados a esses smart cards, né, cartões inteligentes, né, que já tem o chip. Então aí a gente tem alguns dispositivos adulterados, nós temos algumas máquinas de cartão de crédito adulteradas. Vocês percebam que tem fios passando pela entrada dos botões, ou você tem ali uma coisa que eles chamam de chupa-cabra, né? Você tem ali implantes de hardware dentro das máquinas de cartão.
E isso acontecia antigamente porque as máquinas, os terminais, né, as máquinas de cartão, elas não tinham mecanismos de anti-tamper muito determinados, assim, muito bem colocados. Então, isso mudou bastante depois do BTS e hoje em dia é muito difícil você encontrar uma máquina de cartão de crédito que não tenha mecanismos de anti-tamper, e elas geralmente têm vários mecanismos de anti-tamper. E é isso que eu queria trazer para vocês. E também trazer a hipótese aí se é possível fazer um bypass desses mecanismos. Em quais máquinas? Eu testei algumas máquinas e claro que quanto mais simples a máquina, a superfície de ataque é menor, então fica um pouco mais fácil de se testar, mas quanto mais complexa a máquina, maior superfície de ataque, maiores possibilidades, né, mais possibilidades para tentar atacar. Então tem aí as imagens, a imagem 3, 12 e 15 do manual, onde eles mostram aí fios que são passados para fazer contato e para tentar fazer leitura. Tem esse inserted skimmer, que é aqui nessa, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas é nessa imagem aqui abaixo, que isso é uma PCB flex, e o objetivo dessa PCB é tipo fazer um man in the middle. Então ela captura informações do cartão de crédito, mas ela também transmite as informações para POS, né, para máquina de cartão. Então ela faz uma espécie de man in the middle, é tipo um chupa-cabra mesmo de caixa eletrônico, né, que o pessoal gosta de falar, o termo pejorativo. E eles usam uma PCB flex porque ela dobra, né, é fácil de dobrar, é fácil de colocar dentro da máquina de cartão, ela fica lá dentro e ela faz contato entre o cartão e a POS, os terminais de POS. Beleza, essas são as máquinas de sacrifício, né, são as máquinas que eu fui adquirindo, que eu comprei para poder testar algumas das máquinas. Eu tenho mais aqui, eu testei alguns modelos além dos que estão aí, mas só para mostrar para vocês. Um dos grandes problemas desses testes é que cada vez que você abre uma máquina, você perde uma máquina, né? Então você tem que ter diversas máquinas e você vai quebrar todas elas para poder testar. Então não é muito barato. Você precisa de hardware específico também para fazer diversos testes, né? Dependendo do teste, vai precisar de hardware específico. E eu vou trazendo essas dificuldades para vocês ao decorrer da nossa palestra aqui, né? Deixa eu só abrir o YouTube aqui, porque eu quero ver o chat junto com vocês. Então eu vou acompanhar junto com o chat, e daí é legal porque eu consigo ver o que vocês estão falando. Legal, ótimo. Bom, gente, daí o que acontece? Tem todas essas máquinas de cartão de crédito, eu abri todas essas máquinas e eu pesquisei, tirei fotos, olhei trilhas, olhei componentes, pesquisei datasheets de componentes, pesquisei comunicação, se elas tinham JTAG habilitado, se tinha pads de JTAG, se tinha outros serviços habilitados, se tinha comunicações diferentes. Então eu fui tentando pesquisar e é óbvio que eu optei pelas máquinas mais baratas, essas daí da cor preta. Eu não vou falar nenhum nome de máquina, né? Eu vou falar a máquina vermelha, a verde, a máquina branca ou a máquina preta, né? E é claro que essa daqui, essa pretinha aqui, ela é bem mais barata, então é mais fácil de comprar, então eu comprei várias para poder fazer os testes. Então, alguns dos testes foram feitos nela e eu vou trazendo resultados para vocês. Ok, então essa é aquela máquina preta que eu estava falando para vocês. Então, o que é um mecanismo de anti-tamper, né? O anti-tamper ou o tamper resistant é um software ou um hardware que dificulta a modificação por parte do atacante. Então é um dispositivo, tanto de software quanto de hardware, que vai dificultar com que você modifique o que está dentro daquele eletrônico ou modifique o que está dentro daquele software. É assim que vai funcionar. Vocês conseguem perceber? Deixa eu ver se tem... Ah, beleza, ótimo. Vocês conseguem perceber essa malha aqui? Tá dando para ver o mouse? Não sei se dá para ver o mouse. Dá um ok no chat aí se dá para ver o mouse. Dá para ver, né? Beleza. Vocês estão vendo essa malha que não tá com tanto zoom, mas vocês percebem que tem uma variação aqui no verde. É um verde mais claro e um verde mais escuro. Então isso aqui é uma gaiola. Isso aqui é uma gaiola, isso aqui é uma placa que é comumente chamada de sanduíche, né? Você coloca uma placa em cima da outra e conecta elas. Essa gaiola, ela serve para quê? Essa gaiola tá conectada nessa bateria e a partir do momento que você rompe alguma trilha dessa gaiola, a bateria perde o contato. Então perde o contato do sistema de tamper e ele vai fazer o wipe num determinado endereço de memória ou em determinados endereços de memória. Então essa gaiola aqui ela serve para ficar atrás do circuito eletrônico, protegendo o circuito eletrônico e
A partir do momento que alguém tentar furar esse circuito, né, tentar furar essa gaiola, ela vai disparar um mecanismo de anti-tamper. E não só isso. Eu vou mostrar vários outros pontos de tamper que estão nessa máquina. Então, uma vez que você dispara um mecanismo de anti-tamper na máquina, em teoria, essa máquina fica inviabilizada, você não consegue voltar mais essa máquina, né? Salvo conduta de outras máquinas mais novas, né? Aquelas baseadas em Android também, que são máquinas que você consegue resetar e trocar a chave, mas enfim. Vai depender muito de máquina para máquina. O que eu tenho conhecimento até agora é que uma vez que você deflagrou o mecanismo de anti-tamper, acabou a máquina. Tanto que as montadoras, né, as empresas aqui que fornecem esse tipo de máquina, se você chegar para a empresa e falar assim, não, olha, tá escrito tamper violated, alguma coisa assim na máquina. Eles te dão uma máquina nova, se você provar que você não tentou abrir nem nada, eles vão lá e te dão uma máquina nova, se for problema de fato na máquina. Então a ideia aqui é o seguinte, é claro que a gente pode ver mais diversas outras coisas aqui para quem tem um pouquinho de noção de eletrônica, dá para identificar coisas como, por exemplo, essa memória flash, e essa memória flash vai ser um dos nossos alvos. Aqui é o microcontrolador principal e aqui provavelmente é o controlador de vídeo, né, o controlador do LCD, o driver do LCD. Aqui também dá pra gente ver que é o Bluetooth. Isso aqui é o módulo de Bluetooth. Essa máquina ela funciona só por Bluetooth, essa daqui. É o modelo mais simples possível. Bom, aí vocês vêm de outra máquina, né? Isso aí é o cover shield que vai em cima do slot do cartão, do smart card, né? Do cartão de crédito. Então tem esse slot cover que uma vez que você faça algum tipo de furo ou que você tente transpassar esse cover, ela vai disparar um mecanismo de anti-tamper também, né? Estão perguntando aqui, só abrir a caixa plástica? Sim, só abrindo a caixa plástica já tem um mecanismo de anti-tamper que estoura, né? É uma espécie de botão, eu vou mostrar para vocês. E daí já era a máquina, ele vai fazer o wipe nas senhas de assinatura, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui. E já era a máquina. Beleza, aqui a gente tem um zoom um pouquinho maior. Esses são os mecanismos de anti-tamper que eu enumerei para vocês. Então, quando você tirar o invólucro plástico da máquina, né, da máquina de cartão, o primeiro anti-tamper que vai disparar é esse botão aqui. Esse aqui é um botão que fica sempre pressionado. No caso dessa máquina, obviamente, né? Em outras máquinas vão ter em locais diferentes, mas esse botão ele está sempre pressionado. A partir do momento que você tira os parafusos da sua máquina e abre ela e tira a caixa plástica dela, esse botão que está sempre pressionado, ele deixa de ser pressionado. Deixando de ser pressionado, ele interrompe e ativa o circuito de anti-tamper. A mesma coisa acontece se você violar esses traços, essas trilhas aqui. A mesma coisa acontece se você não violar as trilhas, mas se você puxar toda essa parte verde aqui, toda essa placa verde que vai cobrir o circuito propriamente dito. Isso também viola. Então são 1 ponto de tamper, 2, 3, 4, 5 pontos de tamper fora a malha, né? E essa aqui é a bateriazinha para alimentar o circuito de tamper. Uma coisa que acontece por exemplo, se essa bateria acabar, você vai ter problemas de anti-tamper na sua máquina. Então a máquina meio que tem prazo de validade, né? Acabou a bateria aqui, ela vai disparar o circuito de anti-tamper. Não importa que a bateria esteja funcionando, mas ela vai acionar. Isso aqui também é uma espécie de shield para que você não consiga clipar os conectores do smart card, né? Os conectores do chip do cartão. Então é uma espécie de gate aqui, uma plaquinha, né? Um pedacinho de plaquinha que eles colocam para que você não tenha espaço para clipar. Beleza. Por outro lado, gente, tem bastante coisa interessante aqui que eu vou mostrar para vocês que não parece tão seguro, pelo menos no desenvolvimento dessa máquina. Tipo assim, a bateria fica de fora, né? Os conectores da bateria também ficam de fora, então talvez você consiga, por exemplo, serrar um pedaço aqui e ter acesso à bateria. E outras coisas que eu posso mostrar para vocês. Então, essa aqui é a parte da frente da máquina. Vocês percebem que também na parte da frente existem vários mecanismos de anti-tamper. Então tem vários botõezinhos que são pressionados e tem uma espécie de malha plástica que sempre pressiona esses botõezinhos. Então para você perceber esses botões, você precisa retirar essa malha plástica, né? Então você precisa retirar esse plástico, daí você vai ver esses botões, que eles estão sempre pressionados também. E o que acontece, pessoal? Vocês bem sabem que isso é o que está visível, mas
pode haver coisas invisíveis aqui. Por quê? Porque quando nós temos placas de circuito impresso, as placas não têm somente um layer. Então, não é toda placa que vai ter um layer de um lado e um do outro. Essas placas provavelmente podem ter mais de um layer. Então, pode ter 2, 3, 4 layers de cada lado. Né? Então, você pode colocar uma malha num layer intermediário, por exemplo. E daí? O que acontece? Vamos lá. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 switches, né? Que são switches de tamper também. E esses outros aqui são os botões da máquina, tipo informações numéricas da máquina, né? Tipo 1, 2, 3, 4 até 0, para que você possa digitar no pad da máquina. Uma outra coisa que eu notei é o seguinte, depois que eu desmontei a máquina, eu fui procurar qual que era o microcontrolador dessa máquina, e nesse caso específico é um Cortex M4, né? Um Microcontroller Unit Cortex M4. E ele fala algumas coisas sobre essa máquina, por exemplo, segurança e integridade, né, módulos de segurança e integridade. Ele fala que ele tem detecção de tamper, então a detecção de tamper é feita pelo próprio microcontrolador. Provavelmente dentro desse encapsulamento aqui, que nesse caso é um LFBGA 121, alguns dessas bolinhas aqui, dessas balls, elas são relacionadas aos mecanismos de anti-tamper. Né? Aqui ele fala sobre criptografia, que suporta DS, 3DS, AES, MD5 e por aí vai. Mas o que a gente está mais preocupado mesmo é a questão do tamper resistance. Uma outra coisa legal aqui é o seguinte, essa máquina ela tem memória, né? E ela tem memória não só fora, ela não tem só uma memória flash externa, ela tem uma memória flash dentro do microcontrolador, dentro do chip. E o que acontece é que o firmware, propriamente dito, fica nesses 512K de memória flash do dispositivo, né? Não fica fora. E isso torna quase que impossível de você acessar a memória flash se você não tiver um caminho, se você não tiver uma estrada, né? Se você não tiver um método de acessar, por exemplo, o JTAG. Né? Por exemplo, os pinos de JTAG. Beleza. Olha só que coisa interessante. Então eu abri a máquina, né? Disparei o anti-tamper daqui e vejam só. Quando você abre essa máquina especificamente, você dispara um anti-tamper só esse botãozinho aqui. Você não dispara os outros. Você vai disparar os outros depois que você retira essa placa verde de cima, essa placa estilo sanduíche aqui de cima. Mas olha que interessante. Mesmo com a placa fechada, eu acho que o desenvolvedor, o designer dessa placa, ele não teve muito sucesso na segurança disso aqui. Por quê? Alguns dos pads, dos test pads, eles estão quase que para fora do sanduíche da placa, né? Então, isso faz com que seja possível acessar esses pads usando agulhas. Então, você consegue abrir um pedaço da máquina, né? Você corta aqui, ó, esse pedacinho aqui, e você consegue acesso a esses pads através de agulhas. Cara, quando eu percebi isso, eu fiquei muito feliz. Daí eu falei assim, puta, muito legal. E outra coisa, olha aqui, ó, TMS, TDO, TDI, TCK. Quem manja aí de eletrônica já sabe o que são esses pinos, né? E outra coisa, tem aqui um TX e um RX. E aqui é ground, aqui é VCC e tem mais ground aqui também. Então quem manja um pouco de eletrônica, né, e de embarcado, sabe que TMS, TDO, TDI, TCK são pinos para comunicação JTAG, né? Daí eu falei assim, cara, não é possível, não pode ser, né? Não é possível que esse JTAG esteja habilitado. E eu, para falar a verdade, eu nunca acreditei que o JTAG estivesse habilitado, né? Seria uma coisa muito amadora você deixar a comunicação por JTAG habilitada num dispositivo desse de alta segurança. Mas também tinha aqui a comunicação por TX e RX, né? Comunicação UART, que é uma coisa que também tem muito em dispositivos embarcados. Você tem comunicação UART, né, que é o serial, o console serial, onde você se comunica com o hardware utilizando um conversor serial USB. E você tem o JTAG também, né? Se for uma placa um pouco mais complexa, você vai ter um JTAG, onde você vai se comunicar utilizando um dispositivo para comunicação JTAG, por exemplo, um J-Link, ou um Bus Pirate, ou um Bus Blaster, ou enfim, qualquer outro dispositivo. E daí eu tentei, né? Olha aí, pessoal. Tirando a placa, mostrando para vocês, está até silcado. Então tem ali, ó, debug, AUG, alguma coisa e UART, né? RX, debug, AUG, alguma coisa e UART, RX. Aqui. Então isso aqui é TX RX, beleza? Tá silcado. E um ground, é o que eu preciso para me comunicar. Aqui tem o VDD, né? Aqui tem o TCK, TDI, TDO, TMS e o reset. Então isso aqui
muito provavelmente é o JTAG, isso aqui muito provavelmente é o UART. Beleza. Tentei me comunicar. Olha aí, ó, consegui com uma agulha e fui meio burro nessa etapa aí, porque eu tava usando a agulha normal e depois eu percebi que tem muita gente que mexe com microeletrônica que utiliza agulha de acupuntura, melhor ainda, muito mais fina e dá pra, né, mexer muito melhor. Mesmo assim, eu não disparei o anti-tamper, né? Coloquei essas duas agulhas aí para fazer contato e mesmo assim não disparei o anti-tamper. E aqui um videozinho do que eu tentei. Então, beleza, coloquei as agulhas, né? Coloquei os meus clipes, joguei dos clipes pro meu conversor serial para USB, né? E do meu conversor pro meu PC, abri o PuTTY e tentei me conectar. E é isso que o monitor me apresenta quando eu tento me comunicar. Né? Quando eu ligo a máquina, ele dá um EF15, dá um External Flash ID 21, No Signature, Jump to Monitor. E daí tem um monitor info.umain entry e tem esse endereço em hexadecimal. É basicamente isso que ela faz. Depois eu vou mostrar para vocês que eu encontrei coisas interessantes que talvez façam com que exista um menu secreto nesse tipo de máquina e que esse menu secreto possa habilitar a opção de console. Então, eu ainda não encontrei, mas fazendo examinando manualmente o conteúdo da memória que eu fiz o dump, parece que existe um menu que você consegue habilitar para console serial. Beleza? Para debug mode. Então, talvez isso seja uma possibilidade. Beleza. Qual foi o meu insucesso? Então, peguei meu J-Link, né, que é um dispositivo para conectar, para fazer comunicação JTAG, e fui lá e soldei os pinos do JTAG, né, de várias formas. Essa aí foi uma das formas. Eu coloquei resistores também. Eu tentei fazer uma infinidade de maneiras, mas existia o circuito específico, o microcontrolador específico, ele tá na lista do J-Link, ele tá no software. Existe lá a comunicação com ele. Só que ele aparentemente está desabilitado. Eu não consegui me comunicar com ele. Entretanto, existem técnicas que eu não testei, mas existem técnicas de hardware hacking com fault injection para você reabilitar o JTAG. Isso é para o futuro, né, cara? Eu não consegui fazer isso levaria muito tempo. Então, seriam técnicas de voltage fault injection, de clock fault injection, de injeção eletromagnética, técnicas de temperatura, né, de fault injection baseada em temperatura, em frio ou em calor. Cara, isso leva muito tempo. Beleza. Aqui eu tô falando de glitching, né? Então, técnicas de fault injection. Eu encontrei esse High Precision Fault Injection, né, um manual relacionado ao ARM V7N, arquitetura, né? ARM V7N. Então, o que o cara faz? Ele faz o JTAG, depois ele pega uma probe eletromagnética, né, uma anteninha, né, pessoal? Coloca perto do microcontrolador e começa a injetar, fazer injeções de pulsos eletromagnéticos. Com essas injeções, você vai criar fault injection, né? Você vai criar falhas na segmentação, né? Você vai criar falhas no código, falhas na leitura do código, né? Na instrução, no processamento do código. Você pode tentar, por exemplo, fazer bit freezes ou bit flippings, que você vai tentar pular instruções, ou travar instruções, ou pular ifs. E nesse caso específico, o cara fez isso, né? O pesquisador fez isso para reabilitar o JTAG. Existem várias palestras sobre isso, com hardwares diferentes. Eu não testei, mas é uma possibilidade. Só que vai levar muito tempo para fazer. Eu não tenho os dispositivos necessários para fazer isso aqui. Eu teria que criar toda a aparelhagem do zero, né? Ou eu teria que comprar ou criar toda a aparelhagem. Então isso aqui não deu tempo de fazer. Mas eu fiz um teste bem rústico, né? Eu peguei uma raquete de matar mosquito e eu transformei essa raquete num EMP generator, né? Num gerador de pulso eletromagnético. E vocês podem ver aí que uma das vezes que eu tentei gerar pulsos eletromagnéticos perto dessa maquininha, o self-test dela ficou travado. Então ele travou na instrução de self-test. Então, isso já diz que talvez exista a possibilidade da gente arbitrar injeções de falha por pulso eletromagnético. Eu não peguei exatamente o momento que eu disparei o pulso e que ela travou, mas eu
resolvi filmar um pouquinho depois para mostrar para vocês que uma das vezes que eu tentei, ela travou e ela funcionou. Funcionou entre aspas, ela travou no self-test. Talvez com frequências diferentes, talvez com, enfim, com potências diferentes de pulsos eletromagnéticos eu consiga alguma coisa interessante, né? Isso é o mesmo princípio do Chip Shouter, que é do Colin O'Flynn, né? O Chip Shouter que Colin O'Flynn vive falando na DEFCON, na Black Hat, que ele desenvolveu, né, junto com o Chip Whisper, que é uma ferramenta que custa aí, sei lá, $3.500 no Chip Shouter. É caro pra porra. E é claro que esse setup aqui com osciloscópio, com gerador de tempo, com gerador de sinal e com amplificador, isso aqui custa ainda mais caro, né? O setup utilizado no paper. Enfim, olha só que legal. Eu tentei fazer mais um glitching, nesse caso um glitching de voltage. Então, o que é brownout, né, pessoal? Brownout é um circuito que você faz para que a tua eletrônica não funcione de maneira inesperada. A partir de uma tensão que o seu microcontrolador não consegue mais operar, o circuito de brownout desliga a tensão. Então, ele desliga. Nesse caso, não está muito bem tunado esse circuito de brownout. Eu cheguei ali em 1.17, especificamente 1.7 volts, e em 1.7 volts vocês veem que eu consigo dar um pau ali. Eu não sei se é no driver do LCD ou se é propriamente dito no microcontrolador, no ARM, né? No microcontrolador ARM. Isso aí eu não tenho certeza, mas eu consigo. Aí tá aí o vídeo, ó. Ah lá, pessoal. Eu fiz o quê? Eu serrei um pedacinho, tirei a bateria, liguei na minha fonte e fui testando diferentes tensões, né? Para ver o que dava. E eu cheguei à conclusão aí que eu consigo arbitrar uma falha ali em 1.7 volts, com mais ou menos 20 miliamperes. Então, se eu tivesse uma fonte que eu conseguisse limitar a corrente e não só a tensão, isso seria ainda mais legal. Mas essa fonte é super simples, eu não consigo limitar a corrente com ela. Hardware hacking é assim, pessoal. Você tem que ter noção de eletrônica, mas você tem que ter os brinquedos legais pra caramba também. Os brinquedos legais são caros. Então, dá para ir tentando, né, com coisas mais baratas, só que você tem limitações. Então, vamos lá. Passando pro próximo. Beleza. Aí eu desisti, né? Falei, vou tentar dampar a flash, né? Já que eu não consegui conectar por JTAG, que seria o melhor cenário possível, porque uma vez que você se conecta por JTAG, você onou o hardware. O hardware é seu, você faz o que você quiser com o hardware. Mas aí eu utilizei aí o meu CH341A, que é um dispositivo que serve para se comunicar, fazer dump de memórias flash, né? No caso, família 24 e 25, tanto por protocolo I2C quanto por SPI, né? Por SPI. E percebam aí que eu tenho duas placas, né? São duas máquinas de cartão diferentes. Essa daqui é uma máquina, essa aqui é outra que a gente já conhece. E essas duas têm o mesmo, né? A mesma flash memory, né? Tem o mesmo tem a mesma memória flash aqui, né? O mesmo circuito integrado aqui. Então, memória flash aqui, são da família 25. Então, me comunico por SPI com elas. Peguei meu clipe, conectei aqui e fui lá tentar fazer o dump das memórias para ver o que tinha dentro desse dump. Claro, depois, isso aqui é uma análise, o pessoal aí, o Gilberto deve saber bem, isso aqui é uma análise pós-mortem, né? Uma análise fria. Depois que eu já deflagrei o mecanismo de anti-tamper, eu queria ver o que tinha dentro da memória, mesmo que tivesse coisas, que tivesse menos que o que deveria ter. Outra coisa, nem toda máquina de cartão, e geralmente as máquinas de cartão mais modernas e mais caras, tem memórias com encapsulamentos diferentes. Então nem todas vão ter essa memória flash pequenininha aqui, com encapsulamento SOP8, que é super fácil de achar, que é super barato de fazer o dump. Às vezes você vai ter máquinas de cartão que é no... Live streaming is on. Beleza, então a gente voltou, né? Estão me ouvindo aí? Tá, ótimo. Ok. Então eu tava falando para vocês que é o seguinte, nem todas as máquinas de cartão, assim como nem todo hardware, vai ter o mesmo encapsulamento de memória, né? Vocês vão ter memória flash com encapsulamentos diversos, variados. Esse programador universal que eu tenho aí, o modelo básico dele aqui no Brasil tá tipo R$1.500 com os adaptadores básicos. Ele chega fácil aos R$3.000 com os adaptadores para BGA também, que ele tem alguns adaptadores para BGA. Mas eu, com o meu gravador universal, eu tinha esse adaptador de SOP 48 para TSOP 48, né? RT TSOP 48. Então eu consegui fazer o dump
dessa memória também, né, dessa outra máquina. Então, o que eu tive que fazer? Eu peguei minha estação de solda, né, de ar quente, aí tirei isso aqui, peguei a pinça a vácuo, né, puxei a memória, coloquei a memória aqui dentro, e daí sim consegui fazer o dump. Estão vendo aqui? Essa aqui é a outra máquina de cartão já sem a memória, né, com a memória dessoldada. Essa aqui é uma outra memória que tá aqui, que eu dessoldei, né, que eu tirei de 2 máquinas, e isso aqui é uma memória que eu tô fazendo a gravação. Então é esse é o setup que tá aqui. Vocês percebam que tem que ter um monte de tranqueira, né? Um monte de parafernália para fazer isso. Então leva um tempo para fazer. E daí, beleza, vamos começar com algumas análises de dump. A primeira coisa que dá para fazer é que, dependendo da máquina, você consegue dar um binwalk lá e extrair algumas informações. Né? Então, consegui extrair algumas coisas, ele fala que tem uns MySQL e SAM compressed ali, então tem algumas imagens, tem alguns GIFs, tem alguns... Enfim, o binwalk ele acha algumas coisas. Eu extraí, dá para fazer dá para dar uma boa olhada nisso aqui também, depois de extraído, né? E algumas máquinas também, mesmo na memória flash, mesmo sabendo que esse não é o firmware, mas algumas máquinas também, você consegue pegar essa extração da memória ROM e consegue rodar aí num AIDA Pro e ver como é que está se comunicando. Nem todas, né? Nem todas, o AIDA não reconhece tudo, né? Mas nesse caso específico, por exemplo, em uma dessas máquinas aí que eu utilizei, você tem estrutura para você poder fazer o reverse no AIDA Pro, né? Pelo menos de algumas funções, né? Porque o que acontece, gente, tem muito pouca memória dentro do microcontrolador. Então você precisa de uma memória externa para guardar menu, para guardar a imagem, para guardar, enfim, qualquer tipo de string, né? E daí você vai precisar de uma memória externa. E geralmente essa memória externa é um ponto de maior insegurança, porque ela tá fora do microcontrolador e ela tá mais facilmente acessível. Beleza. Coisas que dá pra... Tá tudo certo aí? Fez um barulhinho. Tá. Beleza, ok. Coisas que dá pra perceber aqui. Algumas coisinhas interessantes que eu encontrei fazendo dump. Aí depois eu vou mostrar pra vocês. Olha, por exemplo, o que eu fiz aí? Eu peguei, fiz o dump, depois eu passei ali um strings, né? E tirei o conteúdo do strings num TXT. É isso que eu fiz. Por quê? Eu tentei fazer uma inspeção visual de todo o hexadecimal, né? Do dump em hexadecimal, né? Traduzido, enfim, né? De hexa para ASCII. Só que é gigante, né, pessoal? Então você acaba perdendo pedaços. Daí eu decidi usar o comando strings lá no Linux e dar uma olhada em strings interessantes. Qual tipo de informação, de juice information que eu consegui encontrar, né? E daí algumas informações eu vou passar para vocês aqui. Por exemplo, card number. Tem uma informação de card number ali, eu não sei o que é, mas está apontando para um hexadecimal. Né? Ou está um 1020 FF, sei lá. Né? var ID também tem ali. Daí você fala, Júlio, mas o que é isso? Sei lá, cara. Estou mostrando para vocês que tem informação, né? Dentro da memória, mesmo assim, mesmo depois de deflagrado o anti-tamper, tem informação. Tem ali um DES, Pin Secret Area também. E conforme a gente vai passando, vocês vão vendo que tem coisas realmente que são interessantes. Tipo ali, ó, você tem configuração inicial da aplicação, né? Daí tem telefone, tem esse config NI com fone TC, que é pro 0800, né? Tem o GPRS PIN, tem um GPRS IP, né? Um endereço de IP, tem a porta. Tem o IPTC, que tem endereço de IP e porta. Tem esse NI cripto, tem NRPC host. Então, cara, tem informações aqui, tem NRPC senha. Eu sei para que serve, o que é, eu sei se isso é informação crítica ou não, não sei, mas quando a gente, por exemplo, está fazendo um pentest nessas aplicações, a gente vai perguntar para o dono do dispositivo, falar, esse RNPC 100 aqui é alguma coisa? Esse RNPC new aqui é alguma coisa? Aqui a gente tem também a configuração das operadoras. Esse aqui é o IMSI das operadoras. Então tá aqui, ó, identificação da operadora pelo IMSI. E daí aqui, cada operadora com o IMSI. Isso aqui é para quê? Isso aqui está dentro da máquina para fazer a comunicação da máquina via telefone, né? Essa máquina específica é ligada na linha telefônica, né? Essa não é com chip, essa é ligada na linha telefônica. Essa que eu fiz o dump, um pouco mais antiga, né? Aqui também, né? Tem TCP Communication aqui, tem um endereço de IP, tem uma porta, tem bastante coisa aí. Outra coisa, olha só isso aqui.
Isso aqui, pessoal, percebam que está mostrando ali Exit, Help, List, Open, Read. Isso aqui é claramente um menu de debug, né? Claramente um menu que você tem que acessar por um terminal, né? Então aqui tá, ó, MMC menu, IMC menu. Isso aqui tá dentro da memória. Eu extraí isso aqui de dentro da memória. Olha lá, ó, tem até um console aqui, ó, I2C, e tem aqui o símbolozinho pro console. Então isso aqui deve ter alguma forma de habilitar isso, de você se comunicar pelo console. Então olha o tanto de coisa que tem aqui, tipo list, ó, read, link, dump, map, free. Daí, ó, dump flash block, ó, display flash linked block, erase, né, move, set badge. Olha só, isso aqui é claramente um console serial, né? Um console de administração serial que tem dentro da máquina, mas eu não consegui acessar pela máquina, não consegui um mecanismo para se acessar isso, mas ele existe, porque a gente encontrou informações forenses dele dentro da memória. Olha aqui, ó, download MMC, né, upload MMC. Enfim, vamos para o próximo. Aqui falando acerca, já é outra máquina aqui, mas falando acerca dos mecanismos de anti-tamper. Então a gente tem Tamper Detector, tem do 1 ao 6, a gente tem VDD IO High, tem VDD Core High, tem VDD BU High, Temp High e tem mais uma outra série aí de mecanismos de anti-tamper. Isso aí fala assim, olha, se o VDD for high, né, se a tensão for alta, dispara o anti-tamper. Se a tensão do core for alta, dispara o anti-tamper, né? Se a temperatura estiver acima de uma média, dispara o anti-tamper, né? Aqui deve ser alguma coisa relacionada com JTAG também, clock, né? Porque tá GT clock, né? Aqui deve ter alguma coisa com reset também, um tamper reset, não sei. Mas a gente consegue ver, né, aqui ó, membrana 2, né, membrana 1, membrana 0, tem as informações sobre isso. Então olha o tanto de informação interessante que eu, que sou um idiota, né, só abri a plaquinha, né, e fui lá e fiz o dump. Eu não sei nada de POS, né, nunca programei POS, mas olha o tanto de informação que dá para tirar, né. Aqui eu tive que começar a censurar a informação, né, porque começou a mostrar nomes de empresas, coisas do tipo. Mas olha só, essa máquina de cartão ela faz menção a um serviço de FTP. Ó, FTP Server, né? FTP Server Error, FTP Server Suspending. Então, provavelmente tem uma função de FTP nessa máquina. E sabe o que é legal? Tem um colega meu que estava fazendo pentest na época, né? Numa máquina de cartão desse tipo, e ele falou para mim que tinha mesmo. Tem um FTP rodando em uma determinada máquina, um determinado tipo de máquina. Eu falei assim, então condiz com o dump de memória que eu fiz, né? Tá mostrando que tem um FTP server e um start FTP task ali. É legal porque as strings, elas dão muita bola fora, né? Quando você joga strings, né? Elas estão hard-coded ali. Então, e ela não tá encodada, aquela string. Então ela geralmente dá muita bola fora do que tem naquela memória, né? Porque você não encoda a string, né? Então ela vai ficar ali. É a mesma coisa que sem a hard-coded. Então, olha só, aqui também ó, tem informações sobre um arquivo CRL. Isso aqui, se não me engano, CRL é um arquivo relacionado... É tipo uma whitelist de entidade certificadora. Você consegue, inclusive, acessar isso. Está online. E a máquina acessa isso. Então, aqui tem lá V3, terminal root. Aí tem umas informações aqui estranhas também, que seria interessante testar, né? Tem aqui um /system, tem aqui uns arquivos CFG, bastante coisa, né? E aqui sempre fala de terminal, né? V3 terminal. Então tem que ter um terminal nisso aqui. Eu não achei, mas tem que ter um terminal, porque senão não estaria falando tantas vezes de terminal. Aqui é legal. Teve algumas máquinas de cartão que eu comprei usadas. Então elas tinham informações dentro, né? Elas tinham logs armazenados. Né? E eu queria abrir para ver o que tinha, né? E não necessariamente eu não queria ver pela máquina, não queria ligar a máquina e ver. Eu queria ver se tinha armazenado alguma coisa, algum log interessante na máquina. E eu consegui... Desculpa aí, pessoal. Eu consegui saber exatamente onde essa máquina foi usada, né? Essa máquina foi usada aí na Avenida Presidente Vargas, aí 1118, loja 3. Né, numa farmácia de manipulação, e tem diversas isso aqui são as assinaturas de crédito, né? Então eu vejo aí, ó, para onde foi, eu não vejo o cartão de crédito da pessoa, eu vejo só os últimos 4 dígitos do cartão de crédito, mas eu sei quanto a pessoa comprou, e se foi à vista, ou se não foi, ou quantas vezes foi. Isso aqui tem um log bem extenso falando disso, dentro da máquina de cartão, tem assim, milhares de linhas de log
sobre as informações de compra dessa máquina, né? Então, quando vocês forem vender uma máquina de cartão, cara, dê um jeito aí de sumir com essas informações, que não é muito legal outra pessoa ter acesso a esse tipo de informação, né? Pelo menos ela vai saber as suas vendas, né? O que você vendeu com a máquina, né? O quanto as pessoas gastaram. Outra coisa absurda aqui, eu não tenho certeza, pessoal, se isso aqui é dummy, mas eu acho que não, porque eu fiz uma pesquisa. Tem uma espécie de empréstimo que você faz pela máquina de cartão, esse saque cash, crédito aqui. E aqui tem uma beneficiária desse saque crédito e fala o bairro, a cidade, o valor, o nome, o CPF. Depois eu fui pesquisar o CPF, não batia com o nome, mas o sobrenome batia. Então talvez seja de um marido ou de um filho o CPF. E num valor aí de R$159, né, recebido de uma proteção financeira. E daí aqui fala quantas vezes de R$18 que vai ter aqui, que a pessoa vai ter que pagar aqui, R$3,90, encargos de R$18 e R$191 no total. Então, aqui é uma taxa pré-fixada mensal de 6,5%. Então, aqui mostra tudo nesse log aqui. Claro, se isso for real, né, parece ser muito real, mas foi um empréstimo que uma pessoa fez através da máquina de cartão, né? E aqui tá logado. O pessoal falando da LGPD, né? Exatamente, né? Isso aqui é uma informação bem interessante. E tem aqui questão de recarga online de operadora também, então ele fala muito de aparelho, de recarga de celular, muita coisa. Mas mais um pouco. Olha lá, pessoal, esse daqui é da máquina preta, então olha aqui, ele está escrito nível de debug, 0 desativado, 1 mínimo, 2 completo. Tem algum lugar onde você muda esse nível de debug, eu só não encontrei. E eu acredito que quando você muda o nível de debug, o console serial fica mais verborrágico, não fica só aqui. Tem umas outras coisas, tipo assim, anti-board aqui, ó, syspassword, daí tem um 18C e tem um 140508. Isso aqui tá estranho, tem cara de password, né? Porque 6 dígitos, 8 dígitos, geralmente tem cara de password, né? Então, outra coisa legal que ele mostra os componentes eletrônicos que estão dentro da placa, né? Então ele mostra aqui, ó, o Generic UART Detained Class, né? Ele mostra aqui, ó, o TFT, o display de LCD, né? Qual é o TFT? Ele mostra aqui Motorola, né? O chip de Wi-Fi, GPRS, essas coisas assim. Então ele mostra algumas informações sobre o que tem dentro da máquina, né? E aqui também os exceptions de tamper, né? Tamper status, pin 0, pin 1, pin 2, isso aqui já é outra máquina. E também tem tamper de temperatura, tamper de voltage, tamper de clock, test mode tamper, security tamper, monolithic overflow, time overflow, tamper acknowledge, dry ice tamper. Isso aqui é incrível, cara, dry ice, gelo seco. Porque, vocês sabem, né? Existe aquela técnica de code boot attack, né? Então, é possível também você fazer um code boot attack e tentar tirar a memória e fazer leitura antes que a informação saia da memória, né? Enfim, dá para tentar. E isso aqui mostra, né, algumas exceções, né, alguns warnings. Por fim aqui, não sei se é por fim, né, tem que olhar. Aqui tem... É dessa máquina aí de cartão e ele mostra, ele faz um log do PIN do Bluetooth, da senha padrão para acessar para desbloquear a máquina, que é 123456, e da senha para acessar o menu do console da máquina, que nesse caso tá 0000, que é a senha padrão. E aqui embaixo, ó, eu vou mudando, vocês percebem que eu vou mudando o PIN de autenticação do Bluetooth e aqui vai mudando, ó. Porque eu mudei o PIN várias vezes, e daí aqui também vai logando e mudando. E esse 123456, vocês vão perceber que esse 00000, esse 123456 é a senha padrão da máquina, mas esse 000, uma hora ele muda para lit, né? Ele muda para 133713, que foi a senha que eu mudei. Então eu mudei na máquina a senha para acessar o console e ele mostra aqui. Então isso aqui serve também para uma exfiltração de dados. Vamos supor que a pessoa tem essa senha aí na máquina e ela use uma senha que, sei lá, às vezes ela usa no banco ou em outro lugar e ela colocou a mesma senha para travar a máquina. Então se você pegar a máquina dela e fizer essa exfiltração de dados, é uma possibilidade de senha para testar. Então isso aqui não é muito legal também deixar log de senha, né? Numa máquina, né? Salvo o log de senha e não apagar esses logs de senha. Então, não achei um negócio muito legal. Se eu tivesse fazendo um pen test, eu ia apontar isso aqui como uma vulnerabilidade, né? Como leak de informação. Mas, sabe-se lá. Outra coisa legal também é o seguinte. Eu fiz duas cópias da máquina. Eu liguei a máquina
deflagrei o anti-tamper e sem desligar a máquina, com a máquina ligada, eu fiz um dump de memória. Depois eu desliguei a máquina, liguei novamente e fiz outro dump de memória. Vocês vão perceber que muda. Alguns bits, né, alguns bytes da memória flash mudam. Então quer dizer que a máquina ela faz alterações na memória flash depois do reset. Eu acho que antes do reset ela faz também, mas depois do reset ela faz alterações na memória. Isso é visível aqui porque eu utilizei um software para examinar alterações na memória, né? Então isso aqui fez o teste do dump para saber o que tinha de diferente. Mais um teste. Para pesquisas futuras é o que eu falei para vocês. Quanto mais dinheiro, mais legal, né? Então um chip Shouter deve custar uns $3.500. Um chip Whisper deve custar... Esse básico custa $250, mas o chip Whisper Pro ele custa $3.500, se não me engano, ou $3.800, que é esse aqui. E esse aqui é o UberTough One, que eu comprei, mas ainda não testei, porque eu queria testar coisas relacionadas ao Bluetooth, porque tem essa maquinazinha preta, mais simples, ela só se comunica por Bluetooth. Então talvez alguma comunicação por Bluetooth, se eu fizesse um sniffing nesse Bluetooth, eu conseguisse encontrar alguma coisa. Beleza, outras pesquisas futuras. Aí seria a questão de fazer o reballing do chip, né? Tipo, eu tirar o chip, o BGA, usar uma placa aí para fazer a adaptação do Ball Grid Array para pinos visíveis e disponíveis, e a partir daí eu tentar me comunicar com o microcontrolador dessa placa, né? Tirando ela com uma estação de solda, né? Isso aqui é uma estação de BGA, né? Vocês estão vendo, para fazer solda BGA. Então a teoria era tirar isso aqui, colocar nessa placa e tentar acessar os pinos do BGA 121, né? Por essas ilhas aqui. Isso aí é para o futuro, difícil de fazer. Tem outras coisas também que eu vi aqui, por exemplo, tem vários outros UARTs, né? Tem o UART 0, tem o UART 1, não tem só uma comunicação por UART. E aqui ele mostra no datasheet, ele fala, esse aqui é o pino do JTAG, esse aqui é o pino do TDI, do TCLOC, TDO, e esse aqui também é. E aqui ele também tem uma outra comunicação que é específico da NXP, que é o EasyPort. E o EasyPort, para usar o EasyPort, você precisa de alguma coisa tipo esse Freedom aí, que é uma plaquinha que você consegue utilizar para se comunicar, para fazer comunicação através desse protocolo específico da NXP, né, da montadora do chip, que é chamado de EasyPort. Isso eu também não consegui fazer porque eu não tenho, né? E existe a possibilidade de eu pagar R$500 nessa placa, o EasyPort estar desabilitado e eu ter gasto R$500 para nada, né? Então, bom, pessoal, antes eu quero só falar uma coisinha para vocês antes de terminar, e eu tenho umas fotos para mostrar antes. Se vocês gostam dessa área de hardware, eu tenho meu Instagram lá, se quiserem dar uma olhada, eu sempre posto coisa de hardware lá. Então dá uma olhadinha lá no meu Instagram, me segue lá no Instagram. E eu quero mostrar para vocês também algumas fotos que eu acabei de fazer, né? Acabei de tirar aqui, vou mostrar para vocês, peraí. E um flash que eu acabei de fazer, tá fresquinho. Bom, isso aqui é a placa que eu acabei de abrir, né? A máquina que eu acabei de abrir. Percebam que ela é um pouco mais nova, ela já tem chip, aqui já tem a antena do GSM. Deixa eu passar para frente, né? Aqui a bateria dela, tem algumas informações aqui. Aqui, o SW, né? O primeiro anti-tamper dela tá aqui, né? Aqui, tô tirando uma foto da antena do GSM, né? GPRS, então tem as frequências da antena. Aqui tem o RFID, o NFC, né? Então isso aqui é a antena do NFC. Esse aqui é o display, não tá dando para ver muito bem o que tá escrito no display, mas na próxima acho que dá. Tá escrito POS Tampered, né? E daí tem Apps Keys are Cleared. Então quer dizer que ele apagou as chaves dos aplicativos, né? E daí tem um Tamper Status que tá como 2000. E aqui o serial number. Bom, acabei de tirar essas fotos, né? Aqui dá para ver mais fácil, né? Então tá aqui. Percebam que esse aqui é a malha plástica que eu falei para vocês. Se você puxar essa malha, você dispara mais 4 ou 5 mecanismos de anti-tamper aqui. Então não dá para puxar essa malha. Essa aqui mexe. Vamos lá. O que mais que tem aqui de foto? Beleza. Esse aqui também é o que eu já mostrei para vocês, né? Olha aqui, pessoal. Persiste mais ou menos o erro. Não tem mais o JTAG, mas ainda tem o RX-TX VDD Ground. Então ainda tem a comunicação serial. Cara, eu preciso dar um jeito de habilitar o console disso aqui e ver o que deixar ele mais verborrágico para tentar interagir. Se ele tem TX e RX, quer dizer que, em teoria, a comunicação tá ali, né? Tem que ter alguma coisa ali.
né? E também dá para acessar através do sanduíche, né? Sem precisar desligar o anti-tamper, sem precisar deflagrar o anti-tamper. Eu posso simplesmente fazer um buraco aqui, assim como eu fiz na outra máquina, e me comunicar através de agulhas, né? Espetar agulhas. Outra coisa também, o conector da bateria ele tá exposto. Então, para eu fazer, por exemplo, um ataque de voltage fault injection, eu precisaria ter acesso aqui, pelo menos à bateria. É o pior lugar possível, mas pelo menos a bateria eu teria acesso para limitar a tensão, limitar a corrente. Vamos lá, de novo isso aqui eu estou mostrando na lateral, né? Tem mais aqui um jumper, eu não sei se é para anti-tamper, mas é um jumper que tá J23. Aqui, vamos lá. Aqui a gente consegue ver também, ó, mecanismos de tamper, né? Aqui também, ó, tamper. Esse aqui é o microcontrolador principal. Isso aqui é um Broadcom, né? Em teoria parece o principal. E essa placa aqui, ela já tem duas memórias. Ela tem uma inbound e ela tem outra inbound aqui. E dentro dessa inbound, né? Dentro dessas memórias, o que tem? Tem isso aqui, ó, vou dizer para vocês. Isso aqui é a flash inferior de baixo, olha lá, ó. Olha o tanto de informação que tem. Isso aqui é o string, né, o comando strings. Então é tudo isso aqui de informação que tem dentro da flash que está lá embaixo. E da flash que está lá em cima, né, da flash superior, da memória flash, que são duas, tem tudo isso aqui de informação. Eu percebo que tem muitas strings de informação, tem muita coisa aqui que dá para ver. Ó, né, tem muita coisa de informação. Dá para passar semanas analisando esses dumps, né? Enfim. Bom, gente, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Ó, é assim que eu faço o processo para fazer o dump da memória, né? Eu coloco o meu CH341A, clipo ele na memória e daí dumpo através do computador, né? Então ele fica aqui clipado. Esse aqui é uma da memória, esse aqui é a memória inferior, esse aqui é a memória superior, né? Nesse caso, como eu falei para vocês, tem duas memórias flash nessa máquina especificamente. E essa máquina também tem, vocês podem perceber que essa máquina também tem, ela tem Bluetooth, ela tem Wi-Fi, ela tem 3G, ela tem o NFC, né? E aqui é o software que eu uso para fazer o dump, né? O software do CH341A. Bom, pessoal, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu espero não ter passado a palestra, acho que não passou, ou passou, né? Sei lá. Desculpa aí, Gilberto. Desculpa, gente, pela demora. E eu agradeço muito novamente por vocês terem me chamado, fico feliz aí. Espero que vocês tenham gostado da palestra, beleza, gente?